Fala pessoal, esse é o bloco de número 2. Vamos estar resolvendo as questões aí da aula de número 6 de filiação e inscrição. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos para as questões. Olha o que diz a questão de número 11. Ó. Com relação aos benefícios concedidos pelo RGPS em função da ocorrência de acidente do trabalho, julgue o item a seguir à luz das normas pertinentes. Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença em decorrência de acidente do trabalho, a legislação de regência do RGPS dispensa o cumprimento do período de carência, dado que se trata de evento não programável. Perceba que a questão deixa bem claro que é o que? Em decorrência, em função da ocorrência de acidente do trabalho, em decorrência de acidente do trabalho. Duas vezes a questão fala isso. Então você tem que o quê? Ficar atento. Em decorrência de acidente de trabalho, tem carência? Não tem. E ainda justifica aqui corretamente, dado que se trata de evento não programável. Aconteceu um acidente de trabalho, como é que você vai programar aí? Questão aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. O cara sofreu acidente, cara. A doença veio, a invalidez veio de um acidente no trabalho, a invalidez veio de doença. Então, item aí correto. Em regra, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença tem carência de 12 meses. Mas a questão deixa claro que a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença é em decorrência de acidente de trabalho. Logo, não existe carência. Olha o que diz. Independe de carência com exceção das seguintes prestações. Pensão por morte, tá? Salário família, auxílio acidente. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa ou de doença profissional do trabalho, bem como nos casos que o segurado, após filiar-se, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde, a cada 3 anos, de acordo com critérios. Enfim, não vou ler isso tudo aqui, mas você vai ler a questão da legislação, que é importante, tá? Porque pode cair cobrando e já caiu algumas vezes. Mas o que eu quero que você saiba? O acidente, o auxílio-doença é em decorrência de acidente do trabalho, aposentadoria e invalidez decorrência de acidente de trabalho. Olha o que diz, qualquer natureza ou causa de doença profissional, tá? Independe de carência, tá no inciso 2, tá? Então fica atento aí, questão correta. Número 12, a concessão do benefício de auxílio-doença. Em regra, esse aqui está perguntando, em regra, existe período de carência de 12 contribuições mensais. A gente acabou de ver isso. Todavia, a lei prevê em que a concessão do referido benefício independe de carência, que a gente já viu, entre os quais se inclui a situação na qual o segurado venha a ser vítima de moléstia profissional do trabalho. Perfeito. A gente acabou de ver isso. Questão aí correta. Em regra, 12 contribuições, porém nos casos de decorrer acidente de trabalho, moléstia profissional, não existe carência. Simples assim, você vai lá no artigo 26, inciso 2, e você vai gravar até entrar no sangue. Beleza? Não precisa ficar memorizando assim, lendo, não, eu vou gravar isso. Mas, ou seja, toda vez que você fizer questões relacionadas, lê o dispositivo, que aí automaticamente você vai gravar. Beleza? Número 13. A concessão de pensão por morte e auxílio reclusão independe de carência. Pensão por morte, auxílio reclusão. Tá? A pensão por morte independe de carência, realmente. Ninguém pode, no caso aí, independe de carência. Auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Tá? Concessão de pensão por morte independe de carência, como eu já disse. No caso aqui, o auxílio reclusão depende de 24 contribuições mensais, tá? Artigo 25, inciso 4º, auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Tá aí, Lei 13.846 de 2019, questão errada. Por quê? Porque tá falando, pensão por morte não depende de carência, auxílio reclusão independe de carência? Não, auxílio reclusão, 24 contribuições. Ok? Número 14. Segundo a legislação sobre os planos de benefício da Previdência Social, o período de carência é o número
mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Perfeito, tá? O melhor conceito, galera, é aquele que está na lei. Grava isso, porque a maioria das vezes as bancas cobram o que está na lei. Porque já é difícil para caramba saber o que está na lei. Porque legislações são extensas. Perfeito? Então vamos lá, questão correta, está lá no artigo 24. Ó. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, considerado a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Não tem mistério, artigo 24 aí, questão correta. Questão de número 15, ó. Carência trata-se do número mínimo de contribuições mensais indispensável para que o segurado faça jus ao determinado benefício previdenciário, sendo o direito concedido a partir do primeiro dia do mês posterior ao qual a última contribuição no período de carência se refere. Galera, a questão tá errada, tá? Errada. Veja só. Ó, período de carência é o número de contribuições mensais indispensáveis. Beleza. Só que aí o que diz? Ó, para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Aqui, ó, a última contribuição do período de carência se refere a partir do primeiro dia do mês posterior, tá? Item errado, a partir do primeiro dia dos meses de suas competências. Item errado. Número 16. Quanto ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício previsto na Lei 8.213. É correto afirmar que para auxílio-doença, no caso de acidente de qualquer natureza, deverá contar com 14 contribuições mensais? Errado, tá? Questão errada. Auxílio-doença, em regra, é de 12 contribuições. E no caso de acidente, não existe carência, tá? 17. Célia, professora de uma universidade, eventualmente presta serviço de consultoria na área de educação. Por isso, Célia é segurada, empregada pela atividade de docência e contribuinte individual quando presta consultoria. Nessa situação, Célia tem uma filiação para cada atividade. Questão correta, galera. Questão correta, ó. Célia exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, por isso é filiada obrigatória em relação a cada uma delas. Olha o que aqui diz a Lei 8.213, artigo 11, parágrafo 2º. Todo aquele que exerce concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, é obrigatoriamente filiada em relação a cada uma delas, tá? Então, questão simples, ela trabalha em duas funções, como professora e como consultora. Ela vai ser filiada obrigatória como empregada, no caso de professora, e como contribuinte individual, no caso de consultora. Beleza, galera? Questão em 17, correta. Número 18. A trabalhadora avulsa faz jus ao salário maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo INSS, observada a carência de 10 meses. Item aí tá errado, tá? Para segurados empregada. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Trabalhadora avulsa, empregado doméstico, independe de carência, salário maternidade, tá? Independe de carência, a concessão das seguintes prestações. Salário maternidade, segurado empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico. Agora, para contribuinte individual, especial e facultativo, carência de 10 meses. Então, fica atento, ó. Perceba que o item que deixou claro, trabalhador avulso, tá? Então, trabalhador avulso, independe de carência, segundo aí o inciso 6º aí, da Lei 8.213, artigo 26. Agora, para segurado contribuinte individual, especial e facultativo, carência de 12 meses, tá? Item aí errado, por esse motivo. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha, tá? Se quiser copiar, copia aí. Fica mais fácil de memorizar. Então,
19. Em regra, o período de carência para concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Perfeito, a gente já viu isso. Em regra, 12 contribuições mensais. Perceba que está pedindo a regra, não está pedindo a exceção. A exceção é o quê? Acidente no trabalho, beleza? Acidente de trabalho vai exigir carência. No caso aqui, não vai exigir carência. Agora aqui está falando, o período de carência para concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Correto. Por quê? Porque está pedindo a regra. Você tem que seguir o que a questão pede. Tá? Tá certo? Tem questões que são ambíguas? São. Mas essas aí são as exceções. As exceções, você tem que pedir a Papai do Céu, fazer sua parte para você acertar. Porque às vezes a banca viaja, às vezes o examinador inventa. Enfim, existem várias questões aí que dão margem para isso. Só que a grande maioria dá para você seguir, por quê? Porque tem uma tendência. Então, questão 19 aí, do INSS, aí, CESP 2016, questão correta. Ó, regra, 12 contribuições, se decorrer de acidente, não tem carência. 20. Os beneficiários do RGPS classificam-se como segurados e dependentes. Correto. A lei, entretanto, disciplina inscrição apenas dos segurados, ficando seus dependentes dispensados da inscrição, mesmo no momento do requerimento do benefício a que fizerem jus. Item errado, tá, galera? Olha só, a inscrição de dependente será promovida quando o requerimento do benefício que tiver direito. Está no artigo 17, olha o que diz. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Parágrafo 1º. Incumbe ao dependente promover sua inscrição quando o requerimento do benefício que estiver habilitado. Por isso, item errado. E a gente fecha esse bloco por aqui. Bloco de número 2. Vocês viram que tranquilas questões, cara. Não tem, uma parada assim, isso aqui é difícil. O que tem é o quê? Legislação. Então percebo que eu não estou falando da minha mente, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando que é real, é o que está aí. Legislação, leitura de lei e massacre nas questões, beleza? Tamo junto, até o próximo bloco.